dão de cara no no mercado de trabalho, não sabe por onde começar. Né? Não sabe por onde, se ele precisa ser MEI ou se ele abre uma empresa ME ou uma limitada, não sabe quanto que ele pode faturar para emitir nota fiscal, se precisa emitir ou se não. Então são muitos detalhes. São muitos detalhes. E eu não tinha noção de nada, assim. Então eu lembro que eu abri o MEI, né? Eu abri o MEI, tudo bonitinho. Foi em 2019 que eu abri a clínica, em março de 2019. Okay. Eu nunca vou esquecer essa data. Nunca. Março de 2019 eu abri minha clínica. E aí eu lembro que veio assim muito forte no meu coração de fazer vouchers. Aí eu falei, eu vou fazer vouchers, vários vouchers de limpeza de pele e de drenagem. Legal. Aí fiz, imprimi, fiz bonitinho, né, lá no Canva. Fiz bonitinho lá, imprimi, fiz parcerias. Aí fiz parceria com loja de roupa feminina. Legal. Fiz parceria com salão de beleza. Fiz parceria até com doceria, gente. Até com doceria. A pessoa come o doce lá, engorda lá e depois vem pra você, né? Exatamente. Aí eu fiz essa parceria, deixei os vouchers, cedi os vouchers. E, por exemplo, a loja de roupa que eu fiz parceria. A partir de R$200, compras a partir de R$200, você ganha uma limpeza de pele. Certo. E assim, era na mesma rua. Na mesma rua, assim, a loja. Tanto que eu tenho essa parceria até hoje. Que legal. Até hoje eu tenho essa parceria. E funcionou, assim, de uma forma. As pessoas iam lá. Eu trabalhei muito de graça. Eu visualizo de uma forma diferente. É exatamente sobre isso. Eu não visualizo como de graça. Eu falei assim, eu vou estar divulgando meu trabalho, demonstrando meu trabalho. A pessoa vai voltar, eu vou fidelizar essa cliente. Porque o segredo está em você fidelizar o cliente. Em você fidelizar, não só você atender, eu falo que é feira, né? Aquele giro. A pessoa vai, você atende e não volta mais. A pessoa vem, você atende e não volta mais. Não, ela tem que vir e ficar. Então, eu já atendo naquele intuito de fidelizar. E foi isso que aconteceu. Aí, o negócio deslanchou. Aí, eu lembro que eu tinha só 3 meses garantido de aluguel, né? Porque era o dinheiro que eu tinha. Certo. Então, o aluguel, na época, era R$1.000, eu tinha 3.000 na conta. Então, tipo, eu tinha 3 meses... Pra sobreviver, assim, com o aluguel, né? Isso. Eu tinha 3 meses pra fazer o negócio girar. Eu não tenho noção nenhuma de gestão, não tenho noção nenhuma, mas eu vou fazer o que tiver ao meu alcance aqui. Vou captar cliente da forma que eu achar que vai dar resultado e vamos que vamos. Aí as clientes começaram a ir, né, fazer o procedimento, limpeza de pele, drenagem, que eram os vouchers que eu dava, né, de início. Que você não tem muito gasto, Sim. né? Você vai usar ali a técnica, o creme, né? Você não tem muito gasto. Só mais na limpeza de pele, né? Que são vários passos. Mas mesmo assim é pouquinho, né? Então pouco. não tem muito gasto. Então, gente, o que é um creme? O que é um trabalho ali braçal, uma mão de obra para você demonstrar o seu trabalho? Isso aí é uma forma de propaganda. Isso, exatamente. Né? É uma forma de propaganda, é uma semeadura também, você está plantando ali, né? Para você colher um certo tipo de resultado. Eu vejo isso é muito interessante que você falou, porque eu vejo isso dessa forma. Por exemplo, hoje a gente está numa era do marketing digital. Muito. Todo mundo fala, você precisa fazer tráfego pago, investir lá no Facebook, etc. Mas olha só, você investiu o seu tempo, alguns cosméticos, o quanto isso não te trouxe de retorno? Porque tem gente que acha que hoje vai investir em tráfego pago para tua clínica. Eu falo isso por experiência própria, porque eu também tive clínica. A gente já contratou empresas de agência para tráfego pago, etc. E a gente às vezes acha que é colocar lá R$1.000 de tráfego e vai vir um monte de cliente. Não vem. Triste ilusão. Pode esquecer, triste ilusão, exatamente. Pode vir vários números lá de WhatsApp, pessoas que possivelmente têm interesse, mas dali tem gente que não te responde, tem gente que mora longe, tem gente que marca e não vai. Então você tem que ter uma equipe legal para ir respondendo e ali trazer um certo envolvimento na conversa até trazer esse cliente para dentro de você. Então pensa, é um trabalho você pagar o gestor para ele colocar gente no seu WhatsApp. Quando cai no WhatsApp, aí você tem que ter um trabalho de converter essa pessoa
até chegar dentro da clínica. Exatamente. Então, às vezes, fazer isso que você fez dá mais retorno e é mais barato. Com certeza, com certeza. Você tá ali interagindo com o seu cliente também, criando um vínculo, Exato. né? Não é só você fazer um tráfego pago. Gente, eu fiquei orgânico, de forma orgânica, nas redes sociais por 4 anos. Eu nunca fiz tráfego pago. Sim. Nunca fiz tráfego pago. Não, e você, a grande maioria dos profissionais não fazem tráfego pago. Porque é diferente. Tráfego pago para negócio local, ele tem particularidades, né? Raio de, né? O quilômetro ali que você vai pegar. Se realmente a pessoa chega, ela tem gente que, eu vou fazer tráfego pago agora, não preciso mais me preocupar. Aí não grava um stories, não faz um Reels, não mostra sua autoridade, né? Então Tem que aparecer, né? tem Não que tem aparecer. jeito. E você sempre quis, assim, fazer essa questão de aparecer? Você sempre apareceu no seu Instagram? Como é que foi isso daí? Olha, foi um desafio para mim no começo. Foi bem desafiador, porque quando eu. Ó, a amiga aqui já tá dando risada, viu? Foi Tá. desafiador aí? Qual é o nome dela? Gabriela. Foi, Gabriela, como é que foi? Muito? Ela acompanhou tudo, inclusive. Tudo mesmo, assim. E. Ai, fugiu. O que eu tava A falando? gente tava falando de como foi você aparecer nas redes sociais. Nas redes sociais. Então, foi bem desafiador pra mim, porque eu sempre. Não parece, mas eu era tímida. Certo. Assim, de aparecer, de ficar falando pra câmera, eu achava meio estranho, sabe? Assim. Sim. Mas não tem como. Você abre um negócio, você tem que aparecer. E aí eu comecei a aparecer, comecei a gravar vídeo, né? Eu comecei a ver como as pessoas faziam, né? Ficava correndo lá. Acho que nem tinha Reels na época ainda. Eu acho que Era 2019. IGTV. IGTV. Era IGTV na época. E aí eu lembro que eu gravava vídeo, aí eu editava, tudo bonitinho. Aí eu fui pegando experiência ali na marra. O jeito é a prática. É a prática. É a Eu falo assim, prática. os seus primeiros vídeos não vão ser bons. Eu olho meus vídeos de 2015, eu falo, meu Deus, como era ridículo, que voz feia, que cara feio. Ficava, né? Hoje a gente olha a mesma coisa. Daqui a 2 anos, 3 anos, eu vou assistir esse podcast, vou falar, como é que eu apresentava mal? É capaz, porque assim, a gente sempre tá satisfeito mais com a nossa atual versão. Quando a gente olha pra trás, a gente fala, nossa, como era estranho, etc. A gente tem essa sensação mesmo. É verdade. E então aí você começou a fazer o IGTV, Reels, e aí esses clientes começaram a vir mais. Isso. Aí, na verdade, no começo eu sentia que era muita indicação. Muita Certo. indicação. Assim, foi falando pro outro. E aí eu lembro que quando eu fiz 1 ano de clínica, veio pandemia, né? É verdade. E foi Você fez março de 2019, né? Março de 2020. Foi 1 ano certinho, assim, falei, gente, o que eu vou fazer agora? Então, assim, são 4 anos empreendendo de forma muito desafiadora. Muito desafiadora. E o que você fez na pandemia? Olha, na pandemia eu fiquei 1 mês fechada, fiquei com a Certo. clínica 1 mês fechada, e eu lembro que eu tinha colocado um portão automático, porque não tinha segurança nenhuma. Sabe aquelas portinhas, aqueles lugares que é uma escada, aí você tem que colocar um portãozinho, né, para segurança mesmo. E não tinha, porque as pessoas tinham livre acesso à clínica, e eu ficava com medo, né? Certo. E aí eu coloquei esse portão, eu lembro que na época, né, graças a Deus, eu consegui pagar à vista, né? Consegui pagar o portãozinho lá à vista. Aí paguei, na época, R$ 1.500, que era o valor... Não, 1.500 não, acho que foi um pouquinho mais. Mas eu lembro que era exatamente o valor que eu ia precisar para pagar o aluguel na pandemia. Certo. Olha que loucura. Aí a proprietária me cedeu 3 meses. Ela me isentou 3 meses. Caramba, não cobrou depois. Não cobrou os 3 meses. Que legal. Então foi o que me ajudou a ficar esses 3 meses sem pagar aluguel. Aí eu fiquei 1 mês com a clínica fechada Ok. e 2 meses trabalhando de porta fechada. 2 meses, assim, trabalhando de A porta gente fechada. ficava com um pouco de medo, né? A clínica, nessa época ainda, eu tinha uma clínica que trabalhava com a minha mãe, a gente fechou, né? A Thaís também tinha clínica que era aqui nesse prédio onde a gente tá gravando. Sim. E o primeiro mês ficou fechado, né, Thaís? E aí teve uma hora que eu falei assim,
tem que atender, vamos, não né? tem como. Vamos no clandestino mesmo. É. Agora já passou, já pode contar. Mas vamos no clandestino mesmo, É. porque assim, a gente se sentiu um criminoso, né? Exatamente. Por estar fazendo, executando o nosso trabalho, né? Então a gente ficava com medo de contaminar, ficava com medo de Nossa, pegar, ficava com medo de, né? Teve casos de cidades no interior que os trabalhadores, comerciantes foram presos, né? Muito. Mas como assim era prédio comercial, por exemplo, que era no caso aqui, então não tinha muito esse problema. Mas foi muito desafiador Foi. para donos de clínica essa época da pandemia, né? Foi muito desafiador. E eu lembro, assim, eu atendia, né, de porta fechada, mas eu atendia, assim, pouquíssimas pessoas, sabe? Então, É, 2 por não dia. era todo mundo que queria, não aceitava vir, Minhas né? clientes estavam morrendo de medo, né, assim. E eu ficava toda encapada, né? Jaleco descartável, Face shield. touca, tudo. Tripé, Gente, tudo. ó, uma vez eu tava atendendo com aquele, sabe aquele face shield que começaram a vender na pandemia, que era como se fosse, Sei. ó, aquele negócio de Aham, soldador. pegar o rosto Meu, inteiro. eu suava igual cuscuz. Nossa, gente, aquele negócio É é horrível, horrível, horrível. horrível. Você ficava toda encapada, né? E aí eu falei, não, gente, eu preciso atender, mas eu vou atender com um volume menor, né? Sim. Então eu atendia 2, 3 por dia, né? Aí eu fui me mantendo assim. Aí depois foi melhorando um pouquinho as coisas, né? E tudo mais. E o movimento parece que deslanchou, assim. Eu não. Se eu falar que eu passei necessidade na pandemia, eu tô mentindo, viu? Que bom. Assim, não foi ruim, não. Foi desafiador. Foi Certo. desafiador que eu tive que me reinventar, né? De várias formas, né? Eu acho que todo mundo passou por essa quem quis, É isso. né? Porque teve gente que parou, desistiu, né? No nosso caso, desistiu da estética, desistiu de atender, desistiu de clínica. Talvez não teve essa compreensão igual você teve, né, com uma proprietária da sala que isentou 3 meses, né? Isentou. Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa que falou que a proprietária ela tem uma sala comercial, não tem nada a ver, elas são fonoaudiólogas, psicóloga, que a dona isentou um X meses, eu acho que foi 3 meses, se eu não me engano. E aí depois, um ano depois, foi cobrando tudo de novo. Ai, não. Graças Então, a Deus isso não aconteceu comigo. então assim, querendo ou não, teve né, uma força, porque isenção de 3 meses de aluguel, poxa, ajudou bastante, Nossa, né? demais. Me ajudou muito, assim. Foi o que segurou, né? Segurou, assim, a parte financeira, porque eu fiquei 1 mês sem atender. Então, a gente sabe que ficar 1 mês sem atender Desesperador. é desesperador. Não dá, não dá. E aí eu fiquei nesse espaço quase 3 anos, nesse espaço. 19, 20 e 21. 20, isso. Isso. Não, 20, 21, 22. Isso, 3 anos isso. Aí eu falei, não, agora é hora de mudar o espaço. Dá um passo De maior. dar um passo maior. E aí eu lembro que nesse tempo, pessoas trabalharam comigo também, designer de sobrancelha, eu dei espaço, né? As meninas hoje em dia têm o espacinho delas também, começaram comigo lá. E aí eu lembro que eu tava nessa transição, né, de mudança de local. Aí eu escolhi o local, São Caetano, né? Hoje minha clínica fica em São Caetano, mas na época eu fiquei com muita dúvida, assim, né, para onde ir. E São Caetano é um ponto bom, né? Então, Você já morava em São Caetano ou não? não. Eu morava na Sapopemba ainda. Ah, tá. Eu morava na Sapopemba ainda. Aí decidi mudar. Não, minto. Eu já tinha casado, então eu já morava em Santo André. Certo. Fazia pouco tempo, mas eu já morava em Santo André. E aí eu decidi mudar para São Caetano, mas não pela proximidade, porque no Vila Industrial era perto de casa também. Eu demorava uns 10 minutinhos para chegar. Não era nem por conta da distância. Mas é um ponto muito bom para quem vem de São Paulo, né, do ABC, enfim. Aí, nessa transição de mudança de ponto, a menina que trabalhava comigo acabou ficando com o espaço, Certo. né? Ela ficou com o espaço, meu antigo espaço, e eu mudei, Legal. né? Aí, na época ainda, né, eu falei com a proprietária, tal, né? Aí ela acabou ficando com o espaço lá que no caso era meu, né? Assim, Sim. que eu pagava aluguel, aí eu passei o aluguel para ela. E aí eu lembro que eu falei, caramba, né? Fui para uma sala maior de quase 90 metros. O aluguel triplicou. Que é pesado, um aluguelzinho, né, uns quê? De 3 a 4 mil reais, mais ou menos? Nossa,
eu pagava quase 5 mil reais de aluguel. 5 mil reais de aluguel. Eu digo pagava porque eu tô mudando de novo. Ah, tá. De novo, gente. Eu não aguento mais mudança e reforma. Não aguento mais. Tá com coragem a mulher, viu? É isso aí. Exatamente. Não, Olha, sinal que as...